Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui uma advogada para falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. A Fabiana Barroso vai falar um pouquinho pra gente como é que a gente lida com essa situação, as questões jurídicas em volta do tema, né? A quem eu devo recorrer se eu sofro um assédio no ambiente de trabalho? Eu devo falar com quem? Com o RH? Com a polícia? Eu procuro um advogado? A defensoria pública? A quem eu devo recorrer? Porque é um tema que é recorrente, né? Muita gente tem dúvida e não sabe como agir. E tem a questão da cultura, né? Nossa cultura é uma cultura machista, principalmente para as mulheres. E aí a gente fica procurando informações para se respaldar e para poder se proteger também. Roda a vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou um pouquinho tímida, mas acho que vai passar daqui pra frente. Meu nome é Fabiana Barroso, eu sou advogada, sou secretária-geral da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Também sou estudiosa dos direitos das mulheres, então por isso eu me dedico há bastante tempo a esse tipo de estudo. Você já deu palestra sobre assédio moral no trabalho? Sim. A minha indicação tá certa, então, Tá né? certo, sim. Me indicaram muito bem a Fabiana, por isso que eu tô trazendo ela aqui. Então, Fabiana, o que configura assédio? Gente, assédio é um conceito um pouco amplo e ele normalmente se divide entre moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. O assédio moral, ele é um pouco mais abstrato porque ele vai abranger o quê? Toda e qualquer conduta que vá contra a dignidade do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, vai desde apelidos pejorativos, sabe? Até exclusão de determinadas atividades do empregado, né? Ou até mesmo, enfim, aquele pegar no pé do empregado, sabe? Ficar ali dizendo que o trabalho dele não é bom, humilhações, ou até mesmo exigir que ele faça determinadas condutas com as quais eles não se sintam confortáveis. Então, por exemplo, um funcionário que trabalha até um determinado horário e o chefe fica falando com ele após o expediente, cobrando, ele se sente, fica constrangido e aí ele não consegue relaxar por isso. Eu posso caracterizar isso como assédio moral? Sim. O que é importante vocês pensarem, lembrarem, todo mundo que está assistindo agora, é que o assédio moral ele vai exigir o quê? Que você, o empregado, né, a pessoa que está trabalhando, se sinta desconfortável com aquilo que está sendo demandado. Então pode ser uma conduta até mesmo depois do horário do expediente, ou antes, ou durante, mas o importante é que você tenha sempre em mente isso, a sua dignidade enquanto trabalhador. Se você está desconfortável, isso pode ser sim considerado um assédio. E quando o funcionário não gosta de algo que o chefe disse ou que outro colega disse, ele se reporta a quem? Ao seu gestor direto? Ao departamento de recursos humanos? Existem várias hipóteses. Depende muito do tipo de abordagem, né? A gente sabe que dependendo da situação, o funcionário às vezes ele é assediado por um colega que está ali no mesmo tipo de trabalho do que ele. Então não mesmo é um superior. Hierárquica, né? Exatamente. Não é um superior, não é um inferior, tá ali um colega da mesa do lado às vezes. Mas o que é importante pensar nesse momento? É preciso informar a empresa. Por mais que você não se sinta às vezes confortável, que você acha que não seja tão seguro assim, nem que você faça anotações diárias, sabe? Um caderninho seu mesmo, de próprio punho, faça anotações de próprio punho, relatando tudo que você tem passado. Se possível, grave conversas com o telefone, grave vídeos. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, porque caso evolua para uma coisa pior, como um assédio sexual, por exemplo, você vai ter ali indícios de que realmente aquilo já estava para acontecer e a empresa vai poder, inclusive, ser responsabilizada. E se acaso a empresa não toma alguma iniciativa diante dessa reclamação do colaborador, ela pode ser também punida, né? Sim. Legalmente, porque você deixou o colaborador sem apoio. Exatamente. Via de regra, você vai responsabilizar a pessoa que está ali te assediando. Na esfera civil, no caso, pedir uma indenização. Mas se a empresa for omissa, mesmo você relatando todo o ocorrido, levando testemunha, pegue seus colegas de trabalho que estão ali sabendo do que está acontecendo, às vezes a empresa é omissa. E se ela se omite, ela vai, consequentemente, se tornar responsável também por aquilo. Porque ela estava passando a mão na cabeça do assediador, sabe? Então a lei está aí para proteger justamente que o ambiente de trabalho seja digno, que ele seja confortável, porque, gente, trabalhar num lugar que não é saudável é muito difícil. O que configura, no geral, o assédio sexual? Então, ele é bem parecido com o assédio moral, só que ele vai ter características de conotação de cunho sexual. Não precisa ter um contato físico, por exemplo.
Mas utilizar gestos sexuais, por exemplo, simular atos sexuais para determinado funcionário, utilizar apelidos, teoricamente, para elogiar as pessoas, como gostosa, você é uma delícia. Esse tipo de coisa caracteriza o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. O toque físico também, mas é importante ressaltar que na maioria das vezes não chega a acontecer o toque físico. Acaba ficando nessa parte mais superficial. Mas é aquela coisa, começa com esses sinais relativamente menores e pode evoluir para coisas muito piores. A gente nunca pode subestimar o assediador, sabe? Você falou que muitas vezes não acontece toque físico. Então, por exemplo, a gente está passando e a pessoa fica te encarando dos pés de cabeça e aquilo incomoda. E geralmente mulheres passam por isso. Sim, bastante. Muito, né? Bastante. Não interessa a idade, acontece muito com mulheres. Eu posso caracterizar isso como assédio também. Sim. Porque tá me incomodando, tá me ferindo de alguma forma. Exatamente. Aí volta para aquilo que eu tinha comentado, de que é você se sentir violada, desconfortável, humilhada. E é a mesma orientação quanto ao assédio moral. É importante ter provas, testemunhas, filme, converse com pessoas de outros setores se for o caso. E dá pra resolver. Mas o importante é buscar ajuda, porque a gente não pode ficar calado, gente. Quando uma mulher, procura uma ajuda dentro do trabalho e é negada por conta do seu comportamento. Então, a mulher, quando reporta, geralmente o que perguntam? Mas o que você fez? Você deu abertura? Alguma coisa você fez para isso acontecer? Não é possível. E eu acredito que isso aconteça também com muitos colaboradores. Porque depois de um vídeo que eu fiz sobre violência contra a mulher, uma pessoa me procurou e disse que no trabalho dela um cliente chegou lá e assediou. E ele não assediava ela só com cantadas na frente dos outros. Ele mandava mensagens fora do expediente de trabalho. Ela me procurou desesperada, perguntando o que eu vou fazer. Então, nesse exemplo em específico, nós temos um assediador que não é do corporativo dessa empresa. Nesse caso, a empresa não vai poder ser responsabilizada. Mas o que acontece? Nada impede que ela, tomando ciência dessa situação de abuso por parte de um cliente, faça uma notificação formal a ele, informando, olha, nossa funcionária X, ela está aqui apenas para atender, mas dentro do ambiente profissional, por favor, evita esse tipo de mensagens ou esse tipo de abordagem, porque ela já deve ter dito para ele com certeza que não está interessada. Se ele continuar insistindo, ela pode, enfim, buscar a autoridade policial, fazer um registro de ocorrência, se a empresa também não der esse suporte para ela, entendeu? Ela vai na delegacia da mulher, nesse caso. Sim, sim. Ou ela até pode qualquer pode acabar se tornando algo um pouco mais sério, né? Existem homens que perseguem mulheres e que não sabem entender o que é um não, né? Então, realmente, nesse caso, se evoluir, ela realmente vai precisar da força policial. Quais são as penas? A indenização ela vai variar bastante, depende muito do grau do assédio, vai depender também do juiz, mas recentemente, inclusive, no Tribunal do Trabalho, uma empresa foi condenada a indenizar uma empregada, uma ex-empregada, no caso, uma ex-funcionária. Por quê? Porque eles obrigavam ela a cantar e dançar todos os dias uma música que era uma espécie de hino da empresa. Todos os dias, ela e todos os outros funcionários. Os outros não se importavam, mas ela se sentia extremamente desconfortável. Gente, às vezes o assédio moral ele vem de mínimas ações, sabe? É como eu falei antes, se você não se sentiu confortável, já pode ser caracterizado um assédio moral. Então é importante. Então é isso, né? A gente foi bem clean, bem direta no vídeo, era essa a intenção mesmo. Esse é um vídeo informativo para as pessoas se informarem, para os colaboradores de alguma empresa ou de algum público se informarem em relação aos seus direitos. E o empregador também ter ciência do que deve fazer ou não. Obrigada, Fabiana, pela sua contribuição. Muito obrigada, pessoal. Eu esqueci de falar no início, mas curtam e compartilhem esse vídeo, principalmente se você é empreendedor, você tem sua empresa, fique ciente disso. Se você é funcionário de alguma empresa, também fique ciente disso. Se você é advogado, aprenda a comprar. Tá bom? Obrigada.